Programa Entre Nós hoje com uma especial participação do pastor presidente Abinaí Vargas, ele que é casado, pai de 2 filhos, por 37 anos, né? Acompanhou seu pai, Abigail Carlos Almeida, no Ministério Fama, e após sua morte, a morte do seu pai, assumiu o comando das Assembleias de Deus, Ministério de Fama, no estado de Goiás. Tenho um grande prazer em receber o senhor, pastor Abinaí. Seja bem-vindo. Obrigado, missionária Isaura. Alegria poder estar aqui com você, tirando esse momento, e tenho certeza que vai ser um momento muito precioso, né? Para a minha vida também e para os nossos ouvintes. Eu conheço um pouco dessa história porque já faço parte das Assembleias de Deus há mais de 25 anos. E eu e meu esposo, a gente ainda conheceu alguns fundadores desses homens antigos da Assembleia de Deus, como seu pai, o pastor presidente do Campo de Campinas. Fala um pouco dessa história, dessa relação deles, né, dessa turma dessa época, né, porque eu tenho certeza que o senhor deve falar com maestria. Com certeza, Isaura. Eu acho que o convívio, né, que nós tivemos o privilégio de ter com esses homens de Deus, isso foi um alicerce, uma base, uma questão de uma estrutura muito sólida para o nosso ministério, né? Eu tive o privilégio de ter sido forjado aí aos pés de Abigail Almeida. E isso eu tenho certeza que fez toda a diferença, está fazendo e fará toda a diferença no meu ministério. Você fez menção aí que só em Goiânia, né? Só em Goiânia, só na Defama, nós tivemos ao lado dele por 37 anos. Mas a minha vida toda eu comecei a me entender por gente dentro da igreja e vendo o amor dele, da minha mãe, a bispa Nair, pela obra de Deus, dedicando toda a vida deles mesmo no serviço da obra de Deus. Ele andando muito, né, viajando muito, atendendo muitas programações, vendo a minha mãe abrindo a sua casa todos os dias para receber assim muitas pessoas, alimentar inclusive muitas pessoas. Eu vi inclusive, Isaura, a minha mãe, por exemplo, fazer almoço por 2, 3 vezes em dias seguidos, porque chegava uma caravana e logo depois o pessoal já estava almoçando, chegava outra caravana. É como esposa de político. Muito parecido mesmo. Gente, o tempo todo, né? E sempre fazendo isso com um sorriso no rosto, com aquele sentimento que estava servindo ao Senhor e não aos homens, né? Isso era algo maravilhoso. Então eu fui privilegiado, na verdade. Eu tive esse grande privilégio de ter sido criado, e com isso eu aprendi a amar a obra de Deus. Eu alimentei isso no meu coração, né? Esse lado mesmo sacerdotal. Então isso faz parte mesmo da minha vida. Lhe preparou para chegar agora onde o senhor chegou. E eu quero fazer uma pergunta. Vocês são 3 irmãos. Quais os critérios entre 3 irmãos adultos, né? Tanto familiar ou ministerial, como que a igreja mesmo faz essa escolha? Para nós que estamos fora, a gente fica assistindo, né? E fala assim, né? É tipo assim, Esaú e Jacó, né? Mas lá são 3, não são 2, né? Então Deus simplesmente escolheu. Como que é o processo? Como foi esse processo entre vocês? Missionária Isaura, na verdade nós somos 8 filhos, né? Bom, então assim a coisa é um pouco mais estendida. São 5 mulheres e 3 homens. As 5 mulheres são pastoras, né? Todas elas militam na obra de Deus. Porque a obra de Deus a gente sabe que é por chamado, é por propósito, né? Por desígnio do Senhor. Então, pelo desígnio do Senhor, eu fiquei ao lado do meu pai. Fiquei ao lado dele. Então, desses 37 anos, missionária Isaura, eu tive o privilégio de, durante 20 anos, exatos 20 anos, servir ele como vice-presidente. Né? Então tem uma história aí já na vice-presidência. Isso, correto. Então por 20 anos eu tive esse privilégio de estar ao lado dele. E por 11 anos como seu primeiro vice-presidente e auxiliando ele como administrador de todo o Ministério Fama. Então, quando ele partiu para a eternidade, foi um processo assim, muito natural. Até porque a igreja, ela não é nossa, né? A igreja era do Senhor. Ele disse que eu edificarei a minha igreja. Então ninguém tira a igreja do Senhor dos trilhos do propósito dele. Os propósitos dele que serão estabelecidos, né?
Por mais que temporariamente, às vezes você vê alguma coisa acontecendo, você não concorde e tal, mas são os planos de Deus que prevalecem, né? Então, quando houve esse momento, tudo aconteceu de forma assim, muito natural. E o emocional também, né? Todo momento, a igreja não pode ficar sem liderança, e vocês passando o momento da perca ali do familiar e tudo mais, e na hora assim, porque isso acontece muito rápido também, né? Então, assim, a igreja nunca fica sem liderança há muito tempo, né? Então, acontece bem no calor de todos esses sentimentos. Quando o senhor assume, qual foram os 2 maiores desafios que o senhor teve que enfrentar? Na verdade, estou enfrentando até hoje. Eu acho que o maior desafio, Isaura, é você dar sequência, né, a uma história tão linda, tão promissora, de um homem que, para você ver, só como pastor presidente de campo, ele atuou por 50 anos. Então, assim, eu até digo, quem que se habilita aí a concorrer, né, com um homem desse? Como pastor presidente de campo, ele atuou por 50 anos. Por todos os lugares que ele passou, existe, não estou falando a palavra de filho, você pode acompanhar de perto, existe o antes e o depois dele, na história daquela cidade, não só da igreja, mas da cidade. São épocas também diferentes, né? Da sociedade naquela época necessitava de uma coisa, a sociedade hoje, na verdade, nós levamos o mesmo remédio, mas a sociedade ela adoece cada vez mais em diversas áreas. Então, quando eu falo desses desafios, hoje nós estamos numa sequência de ataques aos princípios, aos valores cristãos, de uma forma muito mais aberta, muito mais agressiva. Nesse momento, eu vejo assim, um pouco mais ofensivo nos dias de hoje, até mesmo naquela época, quando a gente tinha muito mais liberdade e a gente tinha menos libertinagem livre, que a gente vê para todos os lados hoje, para jovens, para os casais. Hoje, quais são esses maiores desafios que a igreja está passando? Missionária Isaura, isso não é coisa assim que me coloca temor. Por quê? Porque muda algumas estratégias do inimigo de ataque à igreja, mas é tudo muito semelhante. Mas é interessante o seguinte, a palavra de Deus diz que nós somos designados pelo Senhor como astros, como luzeiros, no meio de uma geração corrompida, perversa. Então eu digo o seguinte, a briga entre o bem e o mal sempre houve e sempre vai acontecer. Acho interessante uma frase do bispo Abner Ferreira, que ele diz o seguinte: gente, não vamos querer converter o Satanás. Não adianta. Se tivesse propósito de Deus nisso, Jesus tinha convertido ele. E foi outra coisa. Se nós convertermos o Satanás, nós estamos todo mundo desempregado. Achei interessante isso aí. Então, assim, essa luta vai sempre acontecer. Então, isso não me intimida de forma nenhuma. Porque eu estou como Paulo, eu sei em quem eu tenho crido. Eu vivo a experiência diária com o Senhor. E Ele não deu a nenhuma instituição, nenhuma pessoa, tal autoridade que Ele delegou para a sua igreja. Ele diz que eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno jamais vai prevalecer contra o avanço da igreja. Então o problema é quando a igreja para. O problema, Isaura, é quando nós olhamos e aí começamos a nos descabelar. Ou esse político tal, ele está pervertindo as nossas crianças, esse outro tal, ele está fazendo o papel dele. Como representante que seja, né? Se ele está sendo representante do maligno, porque na classe política nós temos representantes de vários segmentos e de vários interesses, lógico. Então eu digo o seguinte, às vezes alguém chega lá desesperado porque está sofrendo ataque e tal. Eu falo, gente, eles estão fazendo o papel deles. Nós estamos fazendo o nosso? Qual que é o papel nosso? Quando você fala de astro, é um luminar, né, astronômico, que ele tem a sua luz própria, e essa luz própria nós recebemos ela na natureza do Senhor Jesus. Então nós temos essa luz, para quê? Para brilhar onde? Onde tem luz? Não, para brilhar nas trevas. Isso é claro, a palavra de Deus, Jesus mesmo disse no Sermão da Montanha, vós sois a luz nas trevas, no mundo. E é interessante, quanto maior a treva, Isaura, maior o destaque da luz. Precisa ser. O
O problema é quando nós queremos que o nosso inimigo faça o nosso trabalho. Aí acontece o cruzamento de braços da igreja e nós queremos transferir a nossa responsabilidade para quem não é devido, né? Esperar coisa boa, frutos bons de árvore ruim. Isso foi muito claro, não tem fruto bom. Se a árvore é má, o fruto vai ser? Mal também. Agora, a árvore boa, ela tem que gerar fruto bom, senão é cortada. As crianças e os jovens hoje da sua igreja, vocês estão preparando para serem melhores no mundo ou vocês estão preparando o mundo melhor para esses jovens e crianças? Você está falando isso, eu até estou lembrando aqui, por exemplo, uma preocupação nossa da igreja, por exemplo, com a nossa juventude, os adolescentes, as juventudes que estão nas instituições de ensino e tal, e sendo bombardeados, né? E tem até estudos aí que uma grande parte desses jovens que chegam nas universidades, e principalmente as federais, a maioria se desviam lá. E tá, aí é o caso que eu acabei de falar agorinha. Aí você quer, às vezes, achar que esse grupo que está infiltrado lá dentro, que está fazendo uma coisa que não era o papel deles fazerem, né, de querer trabalhar a questão da formação de princípios ideológicos e tal, que não faz parte do ensino que eles deveriam estar ensinando. Mas aí, por outro lado, nós estamos nos preocupando, orando, clamando a Deus, trabalhando através das nossas lideranças, em preparar os nossos jovens, prepará-los para o debate, para enfrentar, para ser bênção de Deus lá. Exatamente. Não é tirá-los de lá, não. O senhor acha que estão tentando, de alguma forma, censurar o que a igreja faz hoje? Através de... a gente tem ouvido falar... pessoas dizendo que tem que reescrever a Bíblia, outros dizendo que precisa tirar da Bíblia o versículo tal, o versículo Y e tal, e a gente começa a ver assim, movimentações. O senhor acha que a igreja já começou a sofrer uma censura? Pode sofrer uma censura? Como é que o senhor vê esse momento? Isaura, eu acredito o seguinte, que esses questionamentos, eu disse, eles já acontecem aí há séculos e séculos, né? Eu não me preocupo tanto com isso. O que pode acontecer, existe uma tendência do momento de acontecer essa censura, por exemplo, da expressão, da liberdade de expressão religiosa e tudo, né? Mas eu vou ser muito sincero, então. Enquanto, o que eu disse, o exército inimigo está se levantando de lá, eu estou tentando o quê? Mobilizar o nosso povo para se levantar com as nossas armas. E qual que é a maior arma do cristão? É a oração. É ver o poder de Deus sendo manifestado, convencendo o pecador, e a igreja avançando. Ontem tivemos um testemunho de duas das pessoas que se converteram a Cristo ontem no nosso culto. Duas delas, após o culto, tive a oportunidade de ter um contato com elas, elas falaram assim, nós nunca tínhamos entrado numa igreja evangélica, mas tínhamos uma admiração, aquela coisa e tal, e agora nós fomos impulsionados, nós tivemos o desejo no coração e viemos aqui cultuar, viemos aqui conhecer, na verdade, a palavra que elas usaram. Uma senhora e a sua neta. E isso é o que, Isaura? A igreja que está se levantando em oração. Aí Deus vai destronando, sabe? Então, pode acontecer? Pode. Mas a igreja, o que me traz tranquilidade é o seguinte, que quem é verdadeiramente comprometido com o Senhor Jesus, ele prega, e se necessário for, ele prega até com a sua própria vida. É verdade. Ele está em paz. O que Paulo disse, para mim o morrer é lucro, né? Ganho. Eu estou em paz com o Senhor. Viver é Cristo e se eu for embora dessa, estou com o Senhor Jesus. É uma grande honra tê-lo aqui em nosso programa, de estar entre nós. Eu queria que o senhor deixasse uma mensagem, uma palavra de bênção para os nossos telespectadores. Fale com eles. Muito bacana, Isaura. Primeiro, agradecer você por esse convite honroso, especial. Eu sei que você tem aí um grupo de telespectadores aí muito grande, né, que tem acompanhado o seu programa e que tem abençoado a vida de tantas pessoas. Você trabalha aí com vários temas, né, e tem somado muito aí com a nossa comunidade. A minha palavra é a palavra de esperança, tá? Eu sei que a gente passa por diversos momentos de mudanças, né, de expectativas e tal.
é que você continue, né, animado, estando certo de que a nossa vida, quem tem cuidado até hoje, é o Senhor Deus. Né? É Ele que tem cuidado, é Ele que tem provido tudo, é Ele que tem nos sustentado de pé. É por Ele, é para Ele e para Ele, que são todas as coisas. Se Ele cuidou até aqui, Ele vai continuar cuidando da sua vida, da sua casa, das suas emoções. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele. E a palavra de Deus diz que o mais Ele fará. Mas tenha compromisso com o Senhor. Ele diz que os que me honram, eu honrarei, mas os que me desprezam serão desprezados. É uma consequência, né? É uma lei da reciprocidade. Então, busque mais intimidade com o Senhor Deus, busque fazer parte da igreja do Senhor Jesus. Alguém já disse que eu sozinho não sou igreja, você não é, mas nós juntos nós somos integrantes, membros desse corpo. E o membro do corpo ele não tem nenhum valor. Nenhum valor. Então Deus tem muita coisa a fazer na sua vida, na sua família, através dessa disposição sua, da sua abertura. Abre o coração e Ele tem muita coisa especial para ministrar na sua vida. Muito obrigada, Deus abençoe, é uma honra tê-lo aqui entre nós. E você pode visitar uma das igrejas, está aqui os nossos contatos, rede social da igreja, aqui na tela para você. Fique entre nós, fiquei até calminha, eu estava corrida, né? Bom, né, a gente ter assim uma autoridade tão especial ao nosso lado. Eu estava agitada, estava correndo, eu já estou pensando que ele falou tudo com tanta calma, gente. Chegou, estou aqui pensando, para que correr, né? Meninos, para que correr, né? A gente ouve uma palavra dessa, madura, calma, serena, e a gente fica entre nós pensando o seguinte, vamos ficar pensando, Deus é bom o tempo todo Deus é bom. Ele está no controle da sua e da minha vida sempre. Fique conosco.